Pessoal, estude, porque o estudo, ele te dá um poder, te dá um conhecimento. Por que eu tô começando assim? Veja bem, fiz a faculdade de arquitetura, estudei 5 anos. Depois que eu terminei a faculdade, eu não parei e estudo até hoje. Estou sempre me atualizando e buscando me aprimorar na área que eu escolhi para trabalhar. Mas vamos lá. Peguei para fazer um projeto de regularização, porém o projeto de regularização de um imóvel, quando o imóvel já está pronto, ou qualquer outro, né? Um imóvel aí é um lote que você quer fazer um desdobro. Enfim, processos de prefeitura, esses processos de regularização de imóvel, eles não são rápidos, mas vamos lá. Peguei para fazer esse projeto, né? Expliquei para o cliente que, como a casa dele já estava pronta, nós teríamos que desenvolver a planta, aprovar esse projeto na prefeitura, após a prefeitura aprovar, faz aí-se o processo da Receita Federal. Depois do processo da Receita Federal, levamos essa documentação até o cartório para fazer a verbação. Entre tudo isso, às vezes demora um ano e meio, às vezes até 2 anos, depende aí da prefeitura, certo? Porém, falei para ele, a gente vai começar por partes. E já um senhor de idade, né, não entendia muito assim em relação à documentação, mas tranquilo. Uma coisa que eu achei bem bacana, que quando eu fui lá visitar ele a primeira vez, ele disse assim para mim: gente, olha que era o meu primeiro trabalho, hein, de regularização. Aquilo me deixou muito feliz. Ele falou assim para mim: olha, veio aqui um engenheiro numa caminhonete grandona, bonita. Ele desceu da caminhonete, começou a conversar comigo, mas eu não senti firmeza no que ele falava, eu não senti segurança. E já em você, eu senti segurança. Eu falei, nossa, que bom, fico feliz. Começamos a conversar e fechei o trabalho com ele. Ele entendeu que, a princípio, primeiro seria feito o projeto da planta. Eu fui lá, fiz todo o levantamento, protocolei na prefeitura, atendendo às exigências ali daquela prefeitura da cidade, né? Cada cidade tem as suas particularidades, apesar de ser processos parecidos, cada prefeitura, cada cidade tem as suas, né, particularidades. Enfim, protocolei esse projeto, até que ele foi aprovado, tudo isso aí levou um tempinho. Já ressalto aqui, gente, que por isso que eu falo, quando você vai contratar um profissional para fazer um projeto, o projeto da sua casa, o projeto de regularização, veja se naquele primeiro bate-papo teve aquela química legal entre você e o cliente, porque vocês vão conviver juntos ali por um bom tempo, às vezes 8 meses, 1 ano, às vezes até mais. Então, assim, pensa você ter que fazer reuniões ali com um arquiteto, o arquiteto tem que fazer aquela reunião com o cliente, sendo que não tem aquele entrosamento. Fica uma coisa muito deselegante, uma coisa muito desagradável, né? Tanto é que no final, tem processos aí no final que a gente abraça o cliente que parece que você já conhece há 1000 anos, porque você convive ali um bom tempo com o cliente, né? Mas voltando aqui, na época, o que aconteceu? Comecei a fazer o processo dele, e aí, né, fiz a primeira parte, né, e depois, né, depois do processo aprovado, teria que dar andamento, né, mas vamos começar por partes. Ele fechou comigo a primeira parte do trabalho, né, e o processo começou a andar. Quando esse projeto foi aprovado, eu fiquei muito feliz, porque assim, já estava um tempo ali, né, se arrastando, e fiquei muito feliz. Aí eu liguei para o cliente e falei assim, o apelido dele, Sr. Chaporã. Sr. Chaporã, nossa, que legal o processo do senhor, o projeto, né, ele foi aprovado, né, já saiu o alvará de regularização, que bom, né, eu fiquei toda feliz. Aí ele falou assim, como assim, alvará? Eu falei, o alvará de regularização saiu, né?
Aí ele falou assim, não, mas eu não contratei com você o alvará de regularização. Alvará existe um monte por aí, eu quero o habite. Gente, e aí, para mim explicar para o cliente que a casa dele, que já estava construída lá há seus 20, 30 anos, né? Como explicar para ele que uma casa já pronta, ela não sai assim com o nome lá, Habite, né? Ela sai com um alvará de regularização. Afinal de contas, era uma casa que estava irregular, né? O habite, você vai lá, retira ele. Quando você acabou de fazer sua casa, toda regularizada, você vai lá retirar o habite dessa casa. É diferente. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu peguei e falei, pensei rápido assim comigo. Falei, eu não vou nem tentar explicar para ele por telefone. Aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou explicar para ele? Que eu tinha que explicar para ele que a documentação estava correta. Aí, gente, eu fui lá no Google e digitei, né? O significado, né, da palavra, né? Alvará de construção. Aí dá lá escrito, né, que tem o mesmo poder, né, de um habite e tal, né? Aí eu peguei, printei esse texto, imprimi e levei para ele. Aí levei junto com a documentação, né? Aí cheguei lá para entregar a documentação para ele, olha, o seu Chaporã tá pronta aqui a documentação, a gente finaliza a primeira parte do trabalho aqui, né? Aí ele, não, mas eu quero o meu habite. Eu falei, seu Chaporã, mas o alvará de regularização, ele tem o mesmo poder, né? Equivalente ao habite, né? Aí ele, não, mas quando eu te contratei, eu já peguei várias informações e me falaram que você tinha que me entregar o habite. Mas não adianta você ficar falando aqui comigo que eu não vou entender nada do que você está falando. Mas quando eu não entendo de um assunto, eu vou atrás de quem entende. E por que eu falei, né, e comecei no vídeo assim, estude, gente, estude, porque tem horas que a gente é obrigada, com educação, a se impor e mostrar para o cliente que o que você está falando é baseado ali no que você estudou, né, baseado na lei, né, então você tem um poder para falar com eu esqueci a palavra, mas você tem um poder para falar aquilo que você estudou, você conhece, né? Aí ele pegou e falou assim, mas mas é assim, como eu estava te falando, quando eu não conheço um assunto, eu vou atrás de quem entende. E eu fui atrás. Falei, o senhor foi? Aí minha bolsa, gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava na sala da casa dele, e minha bolsa tava assim, meio que aberta em cima do sofá, né? Aí ele falou, eu fui. Inclusive a pessoa falou que se você quisesse ir comigo lá, quando você viesse aqui, você podia ir, porque eu vou mostrar esse documento para ela e ela vai ver se tá certo esse documento. Aí eu peguei e falei assim, ah, é? E na época, né, eu não tinha carro, eu falei, ah, é? E aonde é esse lugar que o senhor foi? É longe daqui? A gente precisa pegar Uber ou dá pra ir andando? Aí ele falou, não, dá pra ir andando. Aí eu peguei e falei, então vamos lá, né? Não tem problema. Quando eu falei, vamos lá, ele arregalou um olho, tipo assim, né? Porque eu falei, não, eu tenho que ir lá. Aí eu peguei e falei, ai, Senhor, né? Em pensamento, né? Vai na minha frente. Eu não sei com quem eu vou me encontrar lá, não sei com quem eu vou bater de frente, né? Não sei. Mas eu vou me impor naquilo que eu falei. Eu tinha que levar aquilo que eu falei até o final, porque eu estava correta, eu tinha estudado, eu sabia o que eu estava falando, né? Aí fui. Cheguei lá, ele foi numa imobiliária. Aí chegamos, inclusive, o nome da moça era o mesmo nome que o meu. Aí eu peguei, né, cheguei. Falei, olha, o senhor pode ir, não vou falar nada, eu só vou ouvir, mas eu não aguento. Essa minha boca aqui não aguenta. Aí eu cheguei lá. Falei, oi, boa tarde, tudo bem? Prazer, Elisângela. Ah, é meu nome, né? Falei, ah, é igual o meu, né? Então, falei, olha, eu sou arquiteta, tô fazendo aqui o processo. Comecei a explicar, falei, tô fazendo o processo de regularização de imóvel do seu Ichaporã, porque ele pretende vender aqui a casa, né? Colocar na mão da imobiliária aqui para vender.
Porém, na hora que eu fui entregar o documento para ele, como alvará de regularização, ele disse que não é esse o documento, né? Então, ele veio aqui, ele quer que vocês olhem, né? Aí a moça pegou, olhou assim, olhou. Aí nisso tinha um senhorzinho sentado na imobiliária, ele trabalhava lá, mas só de lado, assim, só ouvindo a história. Aí nisso ela pegou, olhou o documento, leu tudo certinho, né? E viu que eu estava correta. Aí ela pegou falando assim: seu Chaporã, de fato, ela tem razão, né? Esse aqui é o documento mesmo. Aí na hora que ela falou isso, aí entrei de novo. Eu falei, inclusive, eu expliquei para ele que essa era a primeira parte do processo, que o processo dele ainda não finaliza aí, né? O processo dele ainda continua, porque eu preciso fazer o trabalho da Receita Federal e depois fazer a averbação em cartório, para depois sair a matrícula legalizada para ele colocar aqui o imóvel para vender, né? Mas ele fica à vontade. Se ele não quiser contratar daqui para frente esse trabalho comigo, não tem nenhum problema. Ele pode contratar outro profissional, né? Aí a moça, gente, olhou para ele e falou: olha, seu Chaporã, de fato, ela tem total razão no que ela tá falando. E a gente até aconselha que se ela já tá com o processo do senhor até agora, que o senhor já finalize com ela. Porque o senhor vai envolver outra pessoa, vai começar tudo de novo. Aí ele olhou assim: minha filha, você me desculpe, viu? Eu falei: não esquenta a cabeça não, seu Chaporã. Aí, gente, entra um ditado que eu sempre falo: fazer do limão uma limonada. Eu fui desafiada. Eu poderia ter perdido a cabeça, né? Mas se eu tivesse levado assim na ignorância, o cliente não é obrigado a saber, né? Talvez eu não teria fechado aí a segunda parte do trabalho e finalizado. Por quê? Depois disso ele pediu desculpas, aí ele foi lá na casa, aí voltamos com ele na casa dele. Aí ele, esqueci de contar que faltava ele me pagar metade ainda dessa primeira parte do serviço. Aí voltamos na casa dele, ele falou assim: minha filha, vamos fazer assim. Vou terminar de te pagar aqui, você quer em cheque ou você quer que eu faça depósito bancário? Aí eu falei: a forma que for melhor pro senhor. Aí ele falou: então preenche aqui. Aí eu preenchi a folha de cheque para ele assinou, me pagou o que faltava. Aí ele falou: agora vamos conversar. Quanto que fica para você finalizar a outra parte do processo? Aí eu falei: olha, eu consigo fazer pro senhor tanto, né? Aí ele falou: vamos fazer assim. Eu te dou uma entrada e quando você finalizar, eu te dou o restante. Aí eu pensei rápido, eu falei: não, agora quem vai dar as cartas sou eu. Aí eu falei: não, seu Chaporã, dessa forma pra mim não dá. Eu vou fazer pro senhor assim, eu vou fazer parcelado pro senhor em 3 vezes. O senhor me dá uma entrada e depois o senhor me dá mais 2, ok? Aí ele: tá ok. Aí eu, nada boba, já tinha me precavido, já tinha os dados do cliente. Eu já tinha dentro da minha bolsa um novo contrato para fazer a segunda parte e finalizar o processo. Aí já tirei o contrato da bolsa e falei: então assina aqui para mim. Aí ele foi, assinou, né? E aí com isso eu concluí, né, esse processo de regularização, que foi o meu primeiro processo. Gente, a gente é desafiado todos os dias. Mas quem tem Deus, que dá assim um conhecimento pra gente, tem tudo. Um abraço, gente. Qualquer dúvida, se tiver aí sobre regularização de imóvel, quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, tá bom? Gente, é muito gostoso a gente conseguir, com os nossos conhecimentos, ajudar outras pessoas. Esses dias eu pesquisei o endereço do imóvel dele, tá lá a placa de vende-se. E olha que bacana, quando você vai vender um imóvel regularizado, você vai conseguir realmente pegar o valor que ele vale. Às vezes, quando o imóvel está irregular, se o imóvel vale 800 mil, você sabe que seu imóvel vale 800 mil, mas ele está irregular. Quem vai querer dar 800 mil num imóvel regular, você acaba tendo que vender a troco de banana. E olhe lá se alguém quiser pagar, porque a gente sabe que só é dono realmente quem tem a matrícula. Então, assim, eu mesma, eu sei que aquele imóvel vale 800 mil, a pessoa está querendo me vender por 500 mil. Eu não vou dar 500 mil naquele imóvel sabendo que ele é irregular. Então, gente,
Imóvel regularizado é tudo. Você consegue vender financiado pelo banco. Você realmente vai pegar o valor que realmente seu imóvel vale. Você não vai ter que ficar vendendo a troco de banana para ninguém. Entendeu? Gente, às vezes, olha, vou falar rápido aqui. O imóvel vale 800 mil. Aí você fala assim, eu vou pagar, que seja, vou pagar 20 mil, 30 mil para regularizar esse imóvel. Mas se você vai pagar 20 mil, mas você pagando esses 20 mil, você vai ganhar 200 mil em cima, já pagou o preço da regularização. É muito simples a conta. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.